capítulo 3, do 14 em diante. Quem quer ler? Quer ler para nós aí? Lê aí. Efésios 3, 14. Efésios capítulo 3, versículo 14 a seguir. Vamos fazer a leitura já até o 21 aí, para a gente depois estar discorrendo a respeito. Capítulo 3, versículo 14. Todo mundo. Quem quer ler? Quem quer ler pode ler. Eu leio? Pode ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bom, vamos começar aqui. Então, no 14 ele vai falar: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos uma condição que Paulo coloca aqui a respeito de uma posição em relação a Deus. E quando ele fala que se coloca de joelho, ele tá nos ensinando bastante coisa. E uma das coisas mais importantes que ele nos ensina, eu acho que nesse colocar de joelho, ele já se coloca, ele está se rendendo a Deus. Ele já, de certa forma, ele está colocando já numa posição, vamos dizer, de humilhação. Nós vemos, eu não me lembro muito bem se foi um pregador que falou isso aqui na nossa festividade, mas ele falou aí em relação àquele que é humilhado. Não foi lá no Parque Santa Elizabeth que o pregador falou. Ele falou que aquele que é humilhado será exaltado. E na verdade, se nós formos olhar para o texto, ele não fala se aquele que é humilhado. Ele fala a gente se humilhando na presença de Deus. Então, não é porque você está sendo humilhado que Deus vai te exaltar. Não é isso. A questão não é essa, senão que isso também não possa acontecer. O pastor não está falando isso. Mas o pastor está falando que se nós formos ver o texto original, ele vai falar aquele que se humilha na presença de Deus. E o que é se humilhar na presença de Deus? Se humilhar na presença de Deus, se nós formos ver alguns exemplos bíblicos lá atrás, o que nós poderíamos citar de o que caracterizava uma humilhação perante Deus? Vamos supor, no tempo de Moisés, no tempo de Davi, o que nós poderíamos dizer? De Deus? É uma humilhação perante Deus. O que era um sinal de pessoa se prostrar, não se fala, pastor? Não, se prostrar, mas qual que era um sinal mais evidente da pessoa se humilhar na presença de Deus? Vamos lembrar de Jó, vamos lembrar de Davi, aconteceu com Jó, aconteceu com Davi. Davi, ele louvou o Salmo 51 lá, ele estava ali reconhecendo ali o pecado dele ali, ele se despez Não daquilo. deixa de ser uma humilhação. Sim. Mas então vamos pensar em Jonas, para ficar mais fácil um pouquinho. Vamos pensar a situação de Jonas, quando Jonas foi lá e pregou para o pessoal de Nínive, depois, evidentemente, tudo aquilo que aconteceu com ele, que ele foi engolido pelo peixe, que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, depois o peixe foi lá e jogou ele na praia.
E ele foi lá e cumpriu aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse, que era pregar na cidade de Nínive. O que aconteceu com o povo de Nínive, os ninivitas? Qual foi o sinal de humilhação que eles mostraram para Deus? Eles estavam arrependidos do seu mau caminho. Qual foi o sinal? Todos ficaram prostrados. Eles se vestiram de pano de saco e jogaram cinza sobre a cabeça. Sim, o sinal de humilhação perante Deus naquela época, ele era feito dessa forma. Jó também fez isso. Eles rasgavam suas vestes. Vai falar lá para frente que Davi rasgou suas vestes quando aconteceu alguma coisa em relação a ele. Em sinal de humilhação, ele rasgou as vestes e eles lançavam sobre a cabeça cinzas e se humilhavam. Então, esse é o sinal de humilhação que nós vemos lá no Velho Testamento. Vamos trazer para o Novo Testamento. Qual que é o sinal de humilhação hoje para nós perante Deus? Não é humilhação a gente ser humilhado, né, irmão Pedro? Não é assim a gente ser humilhado. Mas o sinal nosso de humilhação perante Deus, de falar, ó Deus, eu estou reconhecendo, assim como Davi fez o Salmo 51. Mas qual que seria o nosso sinal de humilhação hoje? Qual que seria a forma da gente mostrar para Deus que a gente realmente está arrependido? É rasgando a roupa também? Acho que uma das coisas é o perdão, né? Que muitos hoje não têm a coragem de pedir um perdão. Acho que assim, a oração assim, para nós seria o arrependimento ali que fala quando aquilo que você abandona alcança a misericórdia. Acho que reconhecendo isso é um sinal assim. Então, a humilhação seria daí o arrependimento, seria o perdão, a minha capacidade de perdoar, mais alguma coisa. Vamos aumentar o. Está gelado? Tem importância para deixar? Eu espero. Qual que seria assim um sinal que a gente está dando para Deus de que a gente está se humilhando na presença dele, de que a gente se arrepende do nosso mau caminho, assim como os ninivitas lá? Seria feito fazer um jejum, até um jejum, com propósito, seria uma coisa eficaz para mostrar para Deus que nós realmente estamos arrependidos, que realmente nós estamos. O que vocês acham mais importante, pastor? O pastor vir aqui e falar, pregar, falar da Bíblia? Ou as atitudes do pastor é mais importante? Falar até papagaio fala, né? Tem uma calopsita lá em casa que fala também. Então eu acho que assim, o maior sinal de humilhação perante Deus hoje é o meu testemunho que eu dou perante todos. Isso sim é o sinal que realmente eu temo a Deus, que realmente eu tenho a minha capacidade de perdoar, que eu tenho a capacidade de arrependimento, principalmente que eu demonstro isso através do quê? Das minhas atitudes, da forma que eu vivo, da forma que eu traço no meu dia a dia. Certo? Mais alguma coisa a gente pode acrescentar em relação a gente se humilhar na presença de Deus? Ajoelhar. O Paulo fala a respeito de ajoelhar. É um sinal de humilhação? Sinal de humilhação. Mas não adianta eu passar o dia inteiro ajoelhado, 24 horas ajoelhado, uma semana ajoelhado, se o meu exemplo lá fora é péssimo. Então, a eficácia da minha oração, a eficácia do meu jejum, a eficácia tem que ser o meu bom exemplo. Eu ser luz para as pessoas. As pessoas olhar para mim e enxergar luz e não trevas. Mas eu vou ter que. A santidade, eu sempre falo, gente, que às vezes as pessoas acham que a conversão é algo automático, é algo assim que nem você passava a mão numa lâmpada, saía um gênio e falava, você pode fazer 3 pedidos. Não, eu quero ser santo, eu quero ser convertido. Não é assim. Nós sabemos que a conversão é um processo diário
e um processo que vai durar até a gente morrer. É um processo diário, é um processo que vai durar até a gente morrer, até o dia do nosso encontro com Cristo. Eu falei outro dia a respeito da questão do julgamento. Quando que vai ocorrer o nosso julgamento? Ai, Carlos, quanto que você acha que vai acontecer o nosso julgamento? Após a nossa morte. Acredito eu que após a nossa morte nós já somos cabíveis de julgamento, o processo que vai ser feito no dia do grande tribunal de Cristo é somente a consumação daquilo que ele já disse na palavra, que todos se prostrarão perante ele, todos serão julgados. Muito bem. O Elvis falou certinho. Por que isso? Por que isso que ele explicou certinho? Por que o nosso julgamento vai ser no dia da nossa morte? Vamos mudar a pergunta. Porque depois que morre já não tem como você se arrepender mais. O que diz a Bíblia? O pó volta ao pó e o Espírito volta para Deus, que foi Ele que deu, não é? E tem um detalhe, que às vezes as pessoas pensam, irmão, que é só nós. Mas a Bíblia vai mais longe, vai diz que os homens, todo ser vivente, homens e animais. Isso está escrito lá, não está? Todo ser vivente. Está escrito em Apocalipse. Então, quando a gente fala em relação à vida, ser vivente, se nós pegarmos lá, vai falar que Deus criou o homem, criou todos os animais, certo? E pôs eles lá, quer dizer, deu vida para eles. O homem, ele vai falar que Deus criou o homem da mesma forma que ele criou tudo. Aí só que tem um detalhe, o homem ele fez questão de soprar o fôlego de vida. Soprar o fôlego de vida. Então, ele foi um pouco diferente a criação do homem, bastante diferente a criação do homem. Mas ele usou o mesmo critério para todos. Ele não mudou. Então lá em Eclesiastes vai falar que do mesmo jeito, isso cabe a nós homens e cabe aos animais. Vai voltar o corpo, a matéria vai voltar para a terra, e o espírito, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus, que foi Ele que deu. Então o nosso julgamento vai ser no dia da nossa morte. Por quê? Depois disso nós não vamos conseguir fazer mais nada. Depois disso nós não vamos conseguir fazer mais nada. Mas e aquele julgamento, o grande julgamento que fala lá em Apocalipse então? Vamos pensar naquele julgamento. Aí vai caber lá, Elvis, aquilo que Tiago descreve. Que a gente vê as pessoas falando muito disso. A gente vai ser julgado, a gente não vai ser julgado pelas nossas obras. No primeiro momento, não. Mas no segundo momento, sim. O grande julgamento, o grande tribunal de Cristo vai ser justamente para isso. Julgamento das obras. Não há santidade sem obras. Não há santidade sem obras. Como é que eu vou ser santo e nunca ter feito nada de bom? Como que eu vou ser mau sem nunca ter feito nada de mal? Então a santidade ou a maldade, eles estão atrelados a obras. Aí sim é uma coisa, a questão da salvação é uma coisa que depende de mim? Depende de mim. Não, depende de Deus. Porque se for por nós não vamos ser salvos. Então depende de Deus. Agora as obras dependem de mim. As obras dependem da vontade minha, de querer ou não. Tá certo, Elvis? As obras sim. As obras dependem de mim querer fazer ou não. Eu posso fazer o bem ou não fazer. Eu posso ter oportunidades de ver o Bruno caído, ou que nem nós vimos naquele dia, o paralítico caído aqui, o sacerdote, os caras passaram e só olharam para ele, mas não estenderam a mão para ele. Isso é uma questão minha, é uma questão sua, de fazer ou não, certo? Agora a salvação não, a salvação não. Mas quer dizer que nós estamos predestinados a ser salvos? De certa forma, sim. Mas depende também da forma como que nós vamos se relacionar com Deus.
Porque nós vamos ver assim, outro dia uma pessoa perguntou para mim, por que a televisão mostrou, eu não sei que canal foi que mostrou, que a Preta Gil estava lá nos Estados Unidos lá, e uma pessoa lá, eles não são evangélicos, são protestantes. Então uma pessoa evangélica foi lá e falou para ela se ela queria aceitar Jesus. Ela falou assim, a minha religião, eu já vou ter um encontro com Jesus. E Iemanjá está me esperando para levar para Jesus. A Bíblia não fala isso. Então, daí a pessoa perguntou para mim, por que ela agiu dessa forma? Aí lá em Apocalipse está escrito que tem gente que o nome dele não está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Então o nome dela não estava escrito lá na fundação do mundo, que um dia ela ia nascer, que ela ia ter câncer, que ela ia morrer e que alguém ia oferecer Jesus para ela e ela falava que não precisava. Está conseguindo entender o sentido da coisa da gente, das escolhas nossas? Ah, tá. Então quer dizer que Jesus ele fala que ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que ele fala lá que convinha para ele buscar umas pessoas que não faziam parte do aprisco dele. Qual que era o aprisco dele? Qual que era o aprisco de Jesus? Israel. O povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu. Esse era o povo que fazia parte do aprisco. Mas aí nós entramos, os gentios entraram, e Paulo depois foi escolhido para falar com esse povo gentil, justamente por quê? Justamente por causa desses parênteses, vamos dizer assim, que Cristo abriu. Como vem para mim buscar também outras pessoas que estão fora do aprisco. Certo? Então ele pegou e falou, não, eu quero estender essa salvação para o Bruno também, para a Tieme, para o irmão Pedro, para o Tiago, eu quero estender para eles também. Então, nós somos agraciados, nós somos atingidos por essa misericórdia de Deus. Certo? Vamos ler o 14 ou o 15, aliás? É o 15 que nós paramos, né? Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Estamos falando em relação ao quê? Em relação a Deus. Certo? Então, ele é relacionado ao primeiro versículo aí. Então, como tomar o nome de Deus? Então, nós vamos ver, se nós olharmos para os mandamentos que estava escrito na tábua lá, falava muito a respeito disso, tomar o nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. O que seria para mim, para você tomar o nome de Deus em vão? Nós estamos falando a respeito de relacionamento com Deus, gente. Por isso que nós estamos falando a respeito disso. Então, o que seria para mim, para você, tomar o nome de Deus em vão? Usar o nome de Deus em vão? Um dos princípios é o juramento. Muitas pessoas usam eu juro por Deus. É usar o nome de Deus em vão, pelo fato que nem sempre a gente consegue cumprir as promessas que a gente faz. Usar o nome, esse é um bom exemplo de usar o nome dele em vão, é você se comprometer com alguma coisa, arrolando Deus como testemunho disso. Então, uma das formas mais. Então, vamos pensar, primeira coisa, o que o pastor falou a respeito outro dia do que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia é. Ô Carlos, acha para mim lá quando o Deus fala a respeito, chama que Jesus estava blasfemando, que ele falava o nome de Deus é burro, a gente fala assim, vamos supor, Satanás, por exemplo, né? Eu vou tentar explicar, não sei se eu conseguir. E fala assim, será que foi Deus? Ou será que foi Satanás? É isso, pastor?
Dependendo Isso da. é questão de dúvida, dependendo do contexto, até pode ser. Até pode ser um milagre de Deus, por exemplo, que é isso que eu estava pedindo para ele coisar, para ele achar lá, mas é um milagre de Deus. Jesus, por exemplo, quando ele realizava os milagres, os fariseus atribuíram isso a Beelzebub, que ele fazia isso em nome de Satanás, em nome de Deus. E daí ele fala a respeito lá dos reinos, lá dos dois reinos, um reino combatendo contra ele mesmo, os dois não subsistiriam. Então ele fala a respeito disso. Vamos pensar mais um pouquinho a respeito do que seria então uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir, então, a primeira coisa que nós vimos, atribuir um milagre de Jesus, por exemplo, a Satanás, foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, por exemplo, eu vejo alguém, isso é muito comum, né? Eu vejo alguém aqui na igreja falando em línguas. Alguém falando em línguas, certo? E eu pegar e falar da pessoa, falar, olha, aquele lugar não é de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu acredito que não. Depende da situação. Isso, porque até mesmo Satanás fala em línguas. Tem gente que sabe diferenciar o que é de Deus ou não. Então, mas, veja bem, por que o pastor está falando isso? Eu não quero criar polêmica nenhuma, mas por que o pastor está falando isso? Quem lembra aqui que o pastor falou a respeito de árvore? Que a gente conhece os frutos pela... Claro. A gente conhece a árvore pelos frutos, não é? Isso. A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, é importante nesse caso, a gente olhar o quê? A vida da pessoa. Dependendo, por isso que eu falei aqui que às vezes 1000 palavras vai falar menos do que a atitude da pessoa. 1000 palavras. Eu estava vendo esses dias um discípulo chegou para o mestre e falou assim para ele: mestre, faz uma semana que eu estou com o senhor, até agora o senhor não me ensinou nada. Ele falou: faz uma semana que eu estou te ensinando, mas o senhor não abriu a boca. O senhor está conversando comigo agora porque eu puxei conversa com o senhor. Ele falou: mas você não viu como que eu acho? Então, quer dizer, a gente, as atitudes, por isso que eu falei lá no começo, as atitudes nossas, elas vão falar muito mais do que 1000 palavras. Às vezes o silêncio nosso vai transmitir muito mais do que as palavras. Mas por isso que eu falo que a importância do relacionamento com Deus, ele nos transforma, ele procede em nós uma conversão e ele acende uma luzinha de nós. Por isso que a gente fala que o convívio nosso com Deus, a cada dia, ele vai nos transformando em pessoas iluminadas, pessoas mais felizes. Apesar de todos os problemas que a gente tem, todos os problemas que a gente vai ter no dia a dia, a gente ainda vai conseguir chegar e sorrir por irmão. A gente, apesar de toda a dificuldade, tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente vai conseguir estender a mão às vezes por irmão. Às vezes, foi aquilo que o irmão falou, às vezes a gente está precisando de um ombro, mas você tem que oferecer o seu ombro porque a necessidade da pessoa é ainda maior que a sua. Então esse entendimento que Deus nos dá, esse sinalzinho que Ele fala, é com você. É a hora da gente demonstrar o carinho, a força que a gente tem para outra pessoa. Mesmo chorando por dentro, mesmo com dificuldade, mas a gente demonstrar que a gente tem um ombro para oferecer para outra pessoa. Certo? Ficou alguma dúvida? Então vamos aqui, vamos para o 16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior. Aí tudo isso que a gente falou, esse conjunto que eu vou falar, ele vai falar assim,
que a gente vai ganhar como um presente o quê? Poder. Ou seja, é isso que eu acabei de falar. Você vai ter forças, às vezes, se no momento que você está precisando do mundo, você vai ter força para oferecer para alguém. Por quê? Porque o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Nós falamos já várias vezes a respeito disso, que o Espírito Santo não habita em tempo feito pela mão de obra. Então, o Espírito Santo está aqui dentro? Tá. Tá. Eu estou aqui? Você está aqui? Se você está aqui, então o Espírito Santo está aqui. Eu pensei bem para responder. Mas a pergunta já foi capciosa para ver se estava prestando atenção. Se o Espírito Santo mora em mim, então aonde eu estiver, o Espírito Santo tem que estar presente. Certo? Se ele, veja bem, eu coloquei uma observação. Se ele habita em mim, aonde ele estiver, ele vai estar. Sim. Mas pastor, é sim. Por quê? Porque eu tenho que preencher alguns requisitos para que ele venha habitar em mim. Eu tenho que preencher. Não é assim também de qualquer jeito. Eu não é vivendo de qualquer jeito, não é agindo de qualquer maneira que eu vou. Eu fiz uma pergunta lá e eu vou tornar a fazer a pergunta. Assim, vou até abrir um leque mais lá. Eu perguntei lá no domingo, lá se chegasse na igreja, se chegasse aqui na nossa igreja. Mas se o Espírito Santo chegasse, se Jesus hoje, vamos pensar, ele está dentro de nós, eu creio. Mas se Jesus chegasse na porta de muitas igrejas hoje e entrasse para a igreja e se assentasse no último banco e ficasse observando, o que vocês acham que Jesus falaria de muitas igrejas? Da nossa igreja também, vamos incluir a nossa. Uma palavra? O que Jesus falaria? Estou decepcionado. Então eu penso assim, quem ouviu fazendo essa pergunta, que fez essa pergunta e eu fiquei meditando depois, ele deu um tempo para a gente responder, né? Para a gente pensar, e depois ele falou assim, olha, ele ia chegar na igreja da Lagoinha e falar assim, desliga essa máquina de fumaça, desliga esse jogo, desliga esse jogo de luz, para com esse funk gospel. Ele ia falar. Ia chegar em outras igrejas, e na nossa igreja, aqui, na igreja da Vila Esperança, se ele chegasse, será que ele teria coisa para chegar e para falar? Com certeza. Então, meus irmãos, assim como Jesus, às vezes, ele chega e ele tem alguma coisa para falar para nós, e às vezes incomoda a gente, porque às vezes o pregador vai lá, o pregador nem sabe por que está falando aquilo. Às vezes o pregador até preparou outra coisa, né, Elvis? Às vezes o pregador até preparou outra coisa, fez até uma listinha assim, ó. Deixa eu mostrar uma listinha. Fez até uma listinha aqui para não esquecer das coisas, ó. Mas chega lá, daí ele acaba falando umas coisas que não está na listinha dele, que não está na leitura que ele fez. Mas ele não sabe por que ele está falando aquilo lá. Às vezes o irmão lá fala assim, pode olhar e falar assim, nossa, o irmão lá está falando aquilo lá para atacar em mim. Será que é o irmão que está falando? Às vezes, muitas vezes, e quantas vezes eu já falei, ok, pastor, aquilo que você falou lá foi para mim. Eu nem sabia da vida da pessoa, nem sabia que a pessoa estava passando por aquilo. Às vezes a gente sabe de alguma coisa, mas nem sempre a gente sabe. Mas quando você vai fazer alguma coisa na televisão, qualquer um de nós, não é o pastor não é o pastor que é santo, não é isso. Mas qualquer um de nós, quando vai levar uma palavra, vai conversar com uma pessoa, vai falar a respeito das palavras de Deus, às vezes você vai falar alguma coisa, depois você nem vai falar, mas por que eu falei aquilo? Mas aquilo é uma coisa, é uma forma que Deus utiliza para confrontar a gente, para chamar a atenção nossa. Opa, você está achando que você não precisa pedir perdão? Você está achando que você não precisa orar? Você está achando que você não precisa de mim? Então, é uma forma, às vezes, de chamar a nossa atenção. O Espírito Santo falar conosco, chamar a nossa atenção. E às vezes ele vai usar, assim como Satanás usa de perto para nos atacar, Deus vai usar de perto também para falar conosco.
E hoje o grande problema do cristão é que ele não aceita nada de alguém de perto, né? Correção principalmente. Mas eu vejo da seguinte forma, se nós formos olhar hoje, o doutrinamento religioso, ele criou nas pessoas algumas coisas que faz com que as pessoas pensem que só se eu ser dizimista, se eu sou um dizimista fiel, se eu sou um ofertante fiel, se eu faço isso, se eu ajudo nisso, se eu ajudo naquilo, se eu faço isso. Então se criou essa falsa santidade. Então quando a gente vê que a roupagem da santidade não tem nada a ver com isso, foi que nem eu falei lá. Eu falei lá que muitas vezes as pessoas, Jesus ia chegar aqui na igreja e ia falar assim: ô irmãzinha, você fala das vestes das irmãs, você fala do jeito, do corte de cabelo dos irmãos, você fala da roupa desse, fala da roupa daquele, o pastor não está de terno, mas e você? O seu coração está voltado, você sabe perdoar, você sabe orar pelas outras pessoas, ou você ora só por você? Na hora que você vai orar à noite, você ora só por você, ora só pela sua família. Então, por isso que eu vejo assim, que nós somos, de certa forma, eu já falei que eu mudei muito o meu pensamento em relação ao Evangelho, quando eu comecei a deixar um pouquinho do treinamento religioso de lado e entendi o quê? Que o religioso ele pode estar com a Bíblia, que nem a minha, assim, até mais no estado, até mais lamentável que a minha, ó. Está tudo sujo, tudo coitado, e depois debaixo do braço, às vezes nem come toda a capa. Ele pode estar com a Bíblia desse jeito. O religioso, ele acha que se ele não vir na igreja, o culto não vai ser a mesma coisa. Porque se fosse para deixar do jeito que as coisas estão, ele não falava nada na igreja. Cada um fala, cada salvação individual, você se vira com as suas. Mas eu estou aqui para fazer o quê então? Aqui para fazer o quê? Então pelo menos eu participo de uma oração com todo mundo. Pelo menos a maioria vai estar orando ligado no pensamento com Deus. Aí eu venho aqui no culto, pelo menos eu não consigo ler a Bíblia em casa, não tenho tempo, não dá, às vezes falta até uma coragemzinha, não tem importância, mas eu venho aqui na Bíblia, venho aqui na igreja, no culto eu leio a Bíblia, eu acompanho a pregação da Bíblia, para ver se o pregador está falando dentro do contexto bíblico, para ver se o que o pastor está falando está dentro da Bíblia. Então a gente tem que começar a olhar para esse tipo de coisa. Por quê? Senão não tem sentido eu ficar aqui dentro da igreja. Eu estou perdendo tempo aqui dentro da igreja. É melhor estar assistindo novela. Então, é por isso que a gente coloca, por isso que eu falo, gente, a função minha aqui é tentar despertar em cada um, tentar. Não estou falando que eu vou conseguir, mas que eu tentar despertar o interesse de cada um pela salvação. Pela salvação. O Elvis falou outro dia muito bem uma coisa, o Carlos falou daí, completou lá uma coisa também para mim, uma informação que o Elvis tinha falado, o Carlos falou uma outra coisa bastante interessante. O Elvis falou a respeito da porta das ovelhas um dia aqui. O Carlos veio e falou que ele foi estudar daí, que ele viu que a porta das ovelhas, como era a porta das ovelhas, o aprisco, né? E que Jesus fala que ele vai estar onde? A porta. Quando ele falou que o caminho é estreito, passava uma ovelha de cada vez, né? Por quê? Porque ele contava. Preciso começar a observar as coisas, né, Elvis? Com certeza. Começar a observar as coisas. Se ele vai contar, ele vai chamar pelo nome. Ele vai chamar pelo nome, passar por ele vai estar na porta. Então eu preciso estar atento. Porque vai que ele chama e eu não escuto.
ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrar? Por mim. Num outro lugar ele vai falar o quê? Que ninguém Vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então ele afirma que o quê? Tem que entrar por Ele para ser salvo. Para ir aonde? Ao Pai. Certo? Então se nós formos olhar esse versículo que ele leu, ele diz assim, ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E depois ele fala que a porta, quem entrar por essa porta vai salvar. Isso que o pastor falou sobre o religioso, que quem vem para a igreja por causa de Cristo, por Cristo, é no mesmo sentido, porque às vezes a pessoa vem aqui em forma de religioso, com um terno, uma Bíblia, mas não está aqui por causa de Jesus, está aqui só para ter carteirinha, digamos assim, para estar aqui, para esquentar o banco. Porque ele fala, se alguém entrar por mim, então tem que entrar para o rebanho por ele. Por ele. Não para vir aqui para mostrar que é volume na igreja, que o pastor disse que dá glória a Deus, só para as pessoas verem que você está dando glória a Deus. Ou até mesmo andar na rua com Que nem eu coloquei lá, que tipo de servo você é. E tem um servo lá que a gente fala bastante interessante, que é o servo do Silvio Santos, né? Por que servo do Silvio Santos? O Silvio Santos fazia programa só de domingo, né? Então daí de domingo era um show. Então daí a pessoa não participa dos outros cultos, mas no domingo ele quer vir, aí ele quer dar um nome para cantar, ele quer pedir oportunidade. Então, por isso que a gente faz uma escala, para ser justo com todo mundo, para que todo mundo tenha oportunidade. Se não quer louvar, se não quer ler um versículo, passa para outro, não tem importância. Mas vai chegar a vez dele de novo e nós vamos insistir com ele de novo, para que todo mundo tenha liberdade. Mas o que tem acontecido, que a gente vê muito acontecer, é isso aí. Eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu sei de tudo, eu sei demais. E o pastor é um chato, que vai ficar quase 2 horas falando lá e falando, então não vou no culto de ensino na sexta-feira. Só para dar um ênfase na palavra que Jesus fala, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, as pessoas têm o costume de argumentar, todo caminho leva a Deus, mas tem um detalhe, Mateus capítulo 25 vai dizer que quando Jesus vier no seu trono de glória para julgar as nações, então não será Deus que vai julgar, Não. Vai ser o próprio Cristo, e somente aquele que passar pelo tribunal de Cristo que chegará a Deus. Olha que eu estou até sentindo assim um arrepio, porque é uma coisa interessante, né? Ele fala que ele é o caminho, e no Mateus capítulo 25 vai dizer isso, que Jesus virá no trono de glória com os santos anjos, e ele julgará as nações. Então só vai ver Deus aquele que passar pelo tribunal de Cristo. Então nem todos os caminhos não levam a Deus, somente O único caminho. Então, bem colocado, vamos colocar mais uma coisa interessante nisso tudo que ele falou aí. Nós vemos que quando Deus ele coloca Cristo, ele chama Cristo para vir aqui, para morrer por nós, certo? Cristo veio, cumpriu a sua missão. O que Cristo fez? Todo mundo achou que ia ficar órfão, qualquer coisa. Ele falou, não, vou mandar um Espírito Consolador para ficar com vocês. Quando ele fala Espírito Consolador, se nós formos olhar, o Espírito Consolador ele só ia consolar a gente da falta de Cristo. sua necessidade. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só para consolar a gente. E não, gente. O Espírito Santo ele é para direcionar nossas vidas. Ele é para nos convencer do pecado, é para nos afrontar do pecado, é para nos colocar novamente na presença de Deus, para que a gente ele causa em nós o que? A sensação de pecado, para que a gente possa fazer o arrependimento necessário, se desviar do mau caminho, retornar para Deus.
é aquilo que eu falei. Se o seu nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, não é assim que nem, eu aceitei Jesus hoje, o meu nome foi escrito no livro da vida. A palavra vai dizer que desde a fundação do mundo está escrito. Desde a fundação do mundo está escrito. Está escrito os que não, está lá os que não estão escritos e está os que estão escritos. Está escrito em Apocalipse. Certo? Então, o que eu tenho que falar? Eu estou aqui porque um dia eu levantei a mão, aceitei Jesus. Primeiro não foi eu que aceitei, ele que me aceitou. A palavra diz isso. Que ele chamou a gente para ele. E aí o Espírito Consolador é o responsável para me convencer, para convencer cada um de nós que estamos aqui a seguir nessa trilha. Ele vem para nos confrontar, para dizer, dessa forma não está certo. Se arrepende desse mau caminho. E às vezes, se a gente continua insistindo, acontece coisas na nossa vida, às vezes uma doença, às vezes uma prisão, Carlos, às vezes acontece coisas na nossa vida para que a gente, uma doença, para que a gente comece a perceber o quanto Deus é importante. O quanto Deus é importante. Vai entender? Então é aquela história. Lembra da história que o pastor contou da pedra? O cara foi, tropeçou na pedra, quebrou o pé e tal, e passou, e por causa que ele não cuidou daí da coisa do pé, e ficou reclamando, e ele ficou manco, e reclamando. Um dia Deus pegou e falou assim, pera um pouquinho, você está reclamando por causa que o seu pé, você ficou manco e tal, machucou o pé daquela pedra, ficou manco e tal, o que você queria? Eu queria que o senhor voltasse a minha vida 5 minutos antes daquela pedra. Beleza, 5 minutos antes daquela pedra. Voltou, Deus voltou. Aí ele vem vindo, belo e formoso, olhou para frente, viu a pedra, desviou da pedra, não prestou atenção, entrou na pista, veio um ônibus e passou por cima dele. Então, a pedra, você vai ficar manco, mas vai ficar vivo. Certo? Se não ficou manco, vai morrer. Normal. Então é uma forma bem simples da gente mostrar que a vontade de Deus para mim e para a sua vida é muito melhor do que a nossa. A palavra vai dizer, inclusive, que Ele dá muito mais do que aquilo que nós queremos ou pensamos. Mas para isso é necessário o quê? Vamos voltar no começo. O relacionamento. Depende tudo do relacionamento que eu tenho com Deus. Da minha forma de agir com Deus. Jesus, ele falou uma coisa bastante interessante que eu vou usar para exemplificar uma coisa na vida nossa. Às vezes nos julgam por causa da roupa. Por causa da roupa. A irmã não pode vir de calça comprida na igreja. A irmã não pode cortar o cabelo. A irmã não pode usar maquiagem. O irmão não pode cortar o cabelo com aqueles risquinhos. Tem que cortar uma. Não pode usar barba, né? Todo mundo Ontem usava mesmo barba. viu o vídeo do José Ué. Então, todo mundo usava Que não é barba. para usar barba, né? Todo mundo usava barba e agora não vai usar barba. Não vai pra usar barba? Não deu tempo de cortar mesmo, porque eu corto por dia. Obreiro, não é? assim, Então, infelizmente, eu acho que eu vou virar um membro só. Aí Jesus falou uma coisa bastante interessante a respeito dos fariseus. Porque os fariseus, eles eram doutrinários, eles eram extremamente, e eles são até hoje extremamente religiosos. Aí eles queriam, lá vai falar que eles davam, que o fariseu falava que ele dava até do hortelã, do trigo, ele dava dízimo de tudo, ele era coisa, ele jejuava 3 vezes por semana, ele era uma pessoa que ele se julgava o santo. Aí Jesus pegou, veio e falou assim, rapaz, vocês são que nem túmulo caiado. Por que ele falou isso? Quando você passa a caiação no túmulo, passa uma tinta, né? Vamos fazer, passa uma tinta no túmulo, pode ser uma souvenir, pode ser uma coral, a melhor tinta que tiver. Ele fica bonito, mas por dentro. Então o que adianta eu estar com um terno que custa $100, $200? O que adianta a irmã estar com o cabelo até aqui no pé? Uma saia que não aparece nem o dedão do pé.
Então Jesus foi claro em relação a isso, gente. Não é isso que importa. Não é importante, o jeito é claro que também não vai, as irmãs, os irmãos não vão andar sem lã também, né? Não vão andar sem lã, que nem a Cassiane foi querer andar sem lã na praia lá, o que aconteceu, né? Desceram a lenha nela, né? Então, não vamos, mas se eu tô vestido decentemente, se o meu cabelo está cortado certinho, se a minha barba está por fazer, não deu tempo de fazer a barba hoje, ou a minha barba está cuidadinha e tal, isso vai mudar alguma coisa por dentro de mim? Então, a Bíblia vai falar que Deus não vê o homem como o homem vê. Quando o profeta olhou para Davi, ou ele foi lá, Deus falou, vai lá na casa de Jessé lá e que eu tenho um rei lá. Ele olhou para quem? Olhou para os caras de 2 metros de altura, fortão, que já era guerreiro. Mas não olhou para aquele menininho feio, ruivinho, que ficava lá no meio do mato, que ninguém via. Aí Deus falou, não é nenhum desse não. Falta um. Esse é o meu escolhido. Mas por quê? Deus olhava e olha por quê? Coração. Então não adianta eu querer fazer as coisas na igreja para aparecer. Não, eu tenho que fazer de coração. Tem que fazer de coração. Porque não adianta querer. Se eu estou fazendo, até porque a Bíblia fala o seguinte: quem quiser o galardão aqui vai receber. Se eu quero que o meu nome seja reconhecido aqui, não, pastor Fragoso, nossa, é um excelente pastor, ótimo. Recebi meu galardão. E naquele dia, na hora do julgamento lá, no grande tribunal de Cristo, eu vou apresentar o que para ele? O que você queria, você já recebeu. Agora você não tem mais nada para receber. Então, eu prefiro ter as minhas mãos aqui vazias, mas ter crédito. Ter crédito lá. Então, acho que os créditos não é assim aquilo que todo mundo vê, não é aquilo que as pessoas veem e elogiam. O pastor Fragoso fez isso, o pastor Fragoso é bom por causa disso. Não é esse tipo de crédito que vale para Deus. Pode até valer, mas se eu pegar e fizer com a intenção de que as pessoas vejam, não está no livro lá. A honra, né? A honra é dada a quem faz a boa obra, mas nós não devemos se exaltar e achar que porque nós fizemos, nós merecemos isso. Aquele que exalta a si mesmo será Humilhado. Certo? Aquele que se humilha, aquele que é humilhado, lá está falando aquele que é humilhado, mas não está falando que as pessoas humilham a gente, mas aquele que se humilha na presença de Deus, aquele que se coloca na presença de Deus, reconhecer a condição de pecador, reconhecer a condição de que erra, reconhecer a condição que ele poderia ter feito muito mais. Eu falo sempre uma coisa em relação ao serviço, para a gente comparar nós crentes com o serviço. Há sim uma grande diferença do funcionário. O Bruno ele foi contratado na empresa lá para lixar os manequins e pintar, certo? É para isso. Ele foi contratado para isso. Ninguém falou para ele, Bruno, quando o manequim estiver seco, você vai ter que guardar. Talvez nem seja função disso, não sei se é a função, mas talvez não seja, mas vamos supor que não é a função dele. Essa daí, a função dele é deixar o manequim e pintar, e deixar o manequim lá secando. Uma outra pessoa é designada para fazer isso aí. Só que o Bruno tinha 10 manequins para pintar hoje, para lixar e pintar, ele pintou. Aí ele percebe lá, 4 horas da tarde, por exemplo, que o tempo deu uma fechada e, rapaz, eu vou surfar uma aguinha lá no manequim, o manequim já está seco, eu vou guardar o manequim. É fazer além daquilo que ele está ganhando, que foi determinado para fazer.
Então, com Deus é desse jeito. Sabe, Carlos? Ah, não, eu sou diácono, a minha obrigação na igreja é isso, isso, isso. Não, eu sou diácono, se a minha obrigação é isso, mas eu sou aqui, sou um servo. Eu aqui sou servo. Então, se alguém precisar que vá lá no carro e ajude vir até aqui, está com dificuldade de andar, eu vou ajudar. Ah, caiu uma água, uma criança derrubou um copo de água, e aí eu vou correr no banheiro, vou pegar um rodinho, vou enxugar, vou limpar. Entendeu? Isso é fazer um pouco mais além daquilo que foi pedido para mim fazer. Eu fazer um pouquinho além daquilo. Então, quando Cristo falou, não vamos nem pensar no id, vamos pensar no indo. Indo. A tradução mais correta seria indo, não id. Todo mundo está escrito na Bíblia id, mas na verdade, se for pegar a tradução original lá do hebraico, seria indo. Por quê? Porque qual é a diferença? O verbo está no mesmo tempo, imperativo. Futuro imperativo. Não, é presente imperativo. Indo ou id. Está no mesmo tempo o verbo. Qual é a diferença de um e de outro? Porque id é você pegar, sair daqui e ir. Eu vou fazer missão. Outra coisa é indo, não. Indo eu estou indo no caminho e encontrar tia e meu tio mesmo. Pai, Senhor e tal. Olha, você viu que bênção você está lendo a Bíblia, né? O que você está lendo aí? Indo. Então, ô Bruno, tudo bem com você? Como é que está, meu irmão? Tudo bem com você? Como é que está a família? Né? Ou que Deus abençoe você. Indo. Por qualquer lugar que passar. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar que passar. Então, quando você fala id, a impressão que dá é para você sair daqui e ir lá. E quando você pega a tradução mais próxima do hebraico, ele fala indo. Por quê? É sempre. A ordem que ele deu foi imperativa, foi sempre. Ele deu uma ordem no presente. No presente que está para acontecer. Está acontecendo. Então é para você fazer, é para mim fazer a todo momento. Não é eu sair daqui para ir lá fazer, não é eu sair daqui para ir fazer evangelização, mas eu indo, caminhando, eu ir fazer evangelização. Quer falar alguma coisa? Não, é só acrescentar que quando fala id, a impressão que dá é que a obra só deve ser feita quando chegar lá, e não fazendo a obra enquanto está caminhando. Bem, correto, bem colocado, tá vendo? Vocês vêem como a gente vai aprendendo as coisas? Porque id dá a impressão que você precisa fazer para chegar lá. Ótimo, e se colocar indo, não, indo você já vai fazendo. Tá certo, Thiago? Muito bem. Então, essa coisa é importante. Vamos lá, número. Nós paramos no 15, né? 16? Agora para 17. Quem que está com a Bíblia aberta aí deu 17 para nós? O que fala? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Olha aí, ó. Nós falamos já a respeito disso. Mas veja bem, como que ele falou? Estando. Olha novamente o verbo no presente e no imperativo. Estando. Presente, estando. Então, se ele está em mim, eu vou sempre. Sempre está, aí está falando arraigados. O que é arraigado? Mesma coisa que enraizado, né? Na parte boa, na parte bem. É isso? Arraigados E fundados em amor. Então, nós tivemos com amor enraizado no nosso coração. Por que ele fala? Quando ele fala nesse sentido, ele está nos alertando de quê? O amor está arraigado no nosso coração. O que demonstra isso? O que seria uma forma de demonstrar isso? É igual falou mais cedo, testemunho, é um jeito de se agir. Você tem uma atitude boa, fazer o amor, você vai agir de um modo demonstrando. Agora, se for para não ter amor, você já vai agir. Amar o próximo mesmo ele não nos amando.
Seriam duas, nós poderíamos colocar duas vertentes aí. A primeira vertente seria o que? O cumprimento do segundo mandamento de Cristo, que Cristo colocou. Ele falou, não, novo mandamento se dou, ama o próximo como a ti mesmo. E qual que seria o segundo fundamento que a gente poderia colocar isso aí? Além das obras, além do... aquilo que é descrito no capítulo 13 de 1 Coríntios. Amor fraternal. Porque se nós formos ler lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar a respeito de um monte de coisa. Você achou aí, Carlos? Mas ele vai falar a respeito de um monte de coisa a respeito do amor. Por isso que eu falo sempre isso aí, os dons, o pastor nunca será contra os dons, porque os dons é para edificação, a própria palavra diz que os dons é para edificação da igreja. Então os dons são maravilhosos. Mas eu nunca vi ninguém pregar e ninguém falar, se você quer receber esse dom aqui, vem aqui. Certo? Então seria, e você vê que Paulo usa o capítulo 12 e o 14 para falar a respeito de todos os dons, de uma forma geral. Mas o 13 inteiro ele usa para falar a respeito desse dom, que é o dom de amar. Não, lê para nós, Paulo, o Carlos, eu comecei a falar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata como leviandade. Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o... Você passou a parte que eu queria, tá bom, daí. Ele falou a respeito de vários dons que seriam aniquilados, por quê? Pelo amor. Então, o amor você consegue ver? Não. Através do quê? Do bom exemplo, do bom testemunho. Então, se Cristo resplandece em mim, o amor transborda. Então, ele é superior a qualquer outra coisa. O amor de Cristo que está em mim, ele é superior a qualquer outra coisa. Então, não tem como. Lá vai falar que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas que se... Espera. A fé. Aí num outro lugar vai falar que sem fé é impossível ver Deus. E para mim ter fé, o que é? Qual que é a característica que vai demonstrar que realmente eu sou uma pessoa de fé? Não tem como eu agradar a Deus, não tem como eu falar de Deus se eu não amar o próximo. É fácil falar que eu amo a Deus, mas falar que eu amo o próximo é fácil também, mas demonstrar através do perdão, através das boas obras. Por isso que fala que o Tiago vai falar lá que a fé sem obras, ela é morta por si só. Por quê? Não adianta eu falar que tem fé e não fazer o bem. Não adianta eu falar que eu tenho fé e deixar o paralítico continuar pedindo aqui. Você podia fazer alguma coisa aqui. Então, todas essas coisas, a fé, ela vai ser o quê?
Vai ser aquilo que vai mover através do amor demonstrado pelo próximo. Não adianta eu querer falar que eu tenho fé, ou até querer ter fé. Eu posso até querer ter fé. Posso até querer. Não, eu acredito e bater o pé ali, né? Mas aí tem uma coisa interessante, sabe, Carlos? Porque eu posso falar, não, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito nisso e bater em cima. Mas coloca uma coisa, a Bíblia me coloca uma coisa lá. Quando Jesus fala assim, tudo que pedires em meu nome, se não duvidares aonde, eu posso falar da boca para fora, eu posso até demonstrar que eu sou uma pessoa que estou firme na minha fé, mas o que eu estou falando do Espírito Santo aqui dentro? O que eu estou pensando? Deus, ele consegue sondar o meu coração, ele consegue decifrar a minha comunicação com o Espírito Santo. O que está descendo no meu coração? Então, o exterior, o mundo exterior, as nossas atitudes exteriores, elas vão demonstrar o que a gente tem por dentro. Certo? Aí sim, eu vou olhar, vou falar assim, não, olha aquele túmulo, está bonitinho por dentro, mas pode abrir ele, que ele está bonito por dentro também. Ele não tem nenhuma imundícia que nem vai falar, porque ele fala que o quê? Que não adianta você ter um túmulo caiado e ter cheio de imundícia por dentro. Mas não, quando eu pegar e abrir o meu coração, e o meu coração ser exposto da forma que deve ser, ele vai ver que a forma que está pintado por dentro, ele também está bem conservado por dentro. Então, é isso que a Bíblia vai falar para nós. Que o Deus, que a fé nossa, ela tem sim que vir respaldada com obras. Ela tem que vir respaldada. Por quê? Eu não consigo demonstrar a minha fé, eu não consigo demonstrar o meu amor se eu não fizer o bem. Então o bem ele vai ter que sempre. Que a gente fala sempre, às vezes a gente dá a mão para alguém e a gente, às vezes, quantas e quantas vezes nós já falamos, puxa vida, fiz tal coisa para a pessoa, nem muito obrigado falou, né? Quem não fez isso? Quem não falou isso? Eu já falei várias vezes, puxa, fiz tal coisa para a pessoa, nem muito obrigado falou. Né? Nós falamos isso, não falamos, Bruno? Mas já aconteceu comigo, aconteceu várias vezes. Fala, puxa vida, você faz uma coisa para o cara, uma coisa até, às vezes até grande para a pessoa, ou um favor, ou alguma coisa, e aí você acaba, o seu lado humano fala maior para o cristão, você fala, puxa vida, nem obrigado, nem muito obrigado, falou. Mas dentro da palavra de Deus, eu não fiz mais que a minha obrigação. Era uma obrigação minha como cristão ter feito aquilo. Era uma obrigação. E se eu fiz esperando que a pessoa reconhecesse, o meu galardão eu já recebi. Naquele dia lá, isso daí não vai estar escrito lá, não está escrito no crédito. Então isso aqui você já gastou, está no débito. É um exemplo importante que a gente tem que olhar, que o crente, não o cristão, o crente, ele acha que toda vez que ele faz o bem para alguém, ele está prestando um favor para Deus e que Deus tem a obrigação de retribuir. Na verdade, o que o pastor falou é uma verdade, que nós, como cristão, antes de nós ser cristão, como pessoas, vamos esquecer de Cristo, esquecer de Deus, vamos focar como pessoas. Como pessoas, nós já temos a obrigação de ajudar o nosso semelhante. Antes, porque o que nós fazemos aqui é tentar conseguir a oportunidade de estar ao lado de Deus, mas a obrigação nossa sempre foi ajudar as pessoas, independente de religião, independente de buscar algo com Deus. O buscar algo com Deus é um bônus que Deus dá na nossa vida pelas nossas atitudes, mas independente de qualquer coisa, eu acredito dentro de mim que a obrigação de todo ser humano é ajudar o seu irmão, seja ele quem for, ou
se ele agradeceu bem, se ele não agradeceu, amém também, porque nós temos essa obrigação como pessoas. É que na verdade ele fala a respeito de unidade. Então, quando ele fala a respeito de unidade, ele quer que sejamos todos uma só família. Só família. Aí, se você não se dá bem com seu vizinho, se não se dá bem com a sua vizinha, como é que você vai morar no céu? Se os dois são crentes, como é que vocês vão morar no céu depois? Você vai ter que pôr um muro, né, entre a casa de vocês. Igual eu falo, às vezes o crente pensa que alguém que está no mundo não vai para o céu. Às vezes quem está no mundo é perigoso ir para o céu, a gente é muito. Bruno, tem uma coisa bastante interessante que a Bíblia vai mostrar para mim. Jesus ele falou a respeito disso que você falou. Mas não é isso, não é para tirar o interesse de ninguém que eu vou falar. Isso daí. Mas ele fala assim de que quem muito tem, mais vai ser tirado. Vai se exigir mais e quem mais tem. Quem menos tem, né? Aliás, ao contrário. Quem menos tem vai ser tirado, ele vai acrescentar mais a quem tem. Aí você fica pensando, como isso é injusto? Não é que a justiça de Deus ela é corretíssima. Certo? Se você buscou conhecimento, vai se exigir mais de você, mas será acrescentado mais também para você. Tudo é uma proporcionalidade. Deus ele age sempre com muita justiça. Então é claro que você entende mais, você conhece mais. Quanto mais a gente conhecer, mais vai ser cobrado de nós. Só que também é aquele negócio, quanto mais a gente conhecer, mais próximo a gente estiver, mais a gente vai ser, vamos supor, agraciado com essas coisas. Não que a gente queira fazer as coisas para receber, mas mais a gente vai receber de forma, mesmo que a gente faça de forma, quando a gente faz de forma sem querer o galardão, a gente vai receber mais. E vai ser cobrado mais menos de quem tem menos conhecimento? Vai. Só que naquele dia, se a pessoa não enterrou o talento que ele tinha, aí sim vai ser tirado dele, até o que ele tem vai ser tirado. A palavra diz isso, a palavra fala a respeito disso. Quando Jesus cita essa parábola, ele está nos encorajando o quê? Justamente, ser corajoso. Ser corajoso. Ousado. Então às vezes eu falo com a mãe da Esther, ela fica brava comigo, mas eu falo para ela assim, a Bíblia fala que Deus não deu para nós espírito de temor, mas sim espírito de ousadia. Tem espírito da palavra que não deu para nós. Tem até um hino que fala a respeito disso, que não deu para nós o espírito de temor. Então, para que ter medo de tudo? Eu falo para o senhor, tem medo de tudo. O senhor nasceu crente, tem medo de tudo. Ela fala para mim assim que às vezes os cachorros estão latindo lá na beira da linha, eu saio com o farolete à noite, vou lá com o farolete lá de noite sozinho, andando. Eu falei, não, mas por quê? Eu entrego na mão de Deus, eu vou sair da porta e falar, Deus, vai comigo. Não é que eu sou o super-homem, que eu sou corajoso, mas Deus me dá força, vai junto comigo. Eu tenho confiança que Ele vai comigo, que nada vai me acontecer. Agora, tem medo de tudo. Você vê, às vezes eu saio 6h30 da manhã, 15 para 7, às vezes que eu saio para trabalhar, às vezes eu saio mais atrasado, saio uns 20 para 7, 15 para 7, né? Já está claro o dia. A pessoa vai lá e fecha a porta da sala. Eu respeito o poder num dos versículos que a gente leu. Então, é dado para nós o quê? Um poder. E o mais importante de todos os poderes que a gente tem, não é o poder da força, não é o poder de chegar e orar, expulsar demônio, não. O maior poder que Deus dá para nós é o discernimento. Discernimento das coisas. Por quê? Aí eu vou conseguir olhar para a coisa e falar, não, isso é uma coisa de Deus, isso não é uma coisa de Deus. Então o maior poder que Ele dá para nós é o poder de discernimento. Porque através do poder de discernimento nós conseguimos identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. E a gente fazer as escolhas corretas. Amém? Ficou alguma dúvida? O pastor falou demais hoje?
Vou ficar em pé. Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por esse culto de ensino, ó Deus, a qual, Pai, aproveitamos, Pai, a tua palavra, Senhor. Continue, Pai, abrindo nossos entendimentos, Pai, cada vez mais, para que entendemos e compreendemos as tuas escrituras, Senhor. Ó Pai amado, abençoe cada um que pôde vir, para os que não puderam também, Senhor, que o Senhor alcance com tuas misericórdias, ó Pai. Continue abençoando esta igreja, Senhor, dando força a cada irmão, Pai, a cada irmã, Pai, que cada um possa continuar firmes, Pai, nessa caminhada com o Senhor Jesus, Pai amado. Continue, Senhor, abençoando este bairro, Pai, nossa cidade de Avaré, Senhor, todos os pais dos nossos campos, Pai, Assembleia do Ministério de Belém, Pai, e as outras denominações também, Senhor. Vai, Pai, derramando graça, poder, autoridade sobre cada um, Pai, que cada um possa lutar, Pai, com as armas que vêm do céu, Pai. Cada um, Pai, possa ser revestido com tuas armaduras, Senhor. Abençoe, Pai, este templo, este santuário, Pai, traga almas, Pai, para que assim possamos, Pai, caminhar juntos para os céus, Pai, onde que nos está, Pai, esperando, Senhor, uma nova Jerusalém, Pai amado. Continue nos abençoando, dando força e capacidade, ó Pai. Abençoe o nosso pastor, Pai, que vai pegar a estrada também, Pai amado. Nos leve em segurança para a tua casa, Pai, para que ele possa juntos estar com a tua família. E cada um aqui também, Senhor, leve em segurança, em paz para seus lares, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar.